Bom dia! Como é bom e agradável viverem unidas as pessoas que se sabem irmãs na fé em Deus. Como é bom podermos nos congregar para celebrar culto ao nosso Deus, mesmo não de forma presencial, mas através das mídias eletrônicas. Vos saúdo também com carinho com a palavra bíblica de Lucas 24:32, lema da semana. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Estamos reunidos e reunidas em nome do Triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como sinal de humildade e reconhecimento de criaturas imperfeitas e falhas que somos, especialmente porque estamos reunidos em nome de Deus, confessemos os nossos pecados. Após alguns pedidos, vocês estão convidados a orar comigo dizendo: Deus eterno, pedimos perdão, porque nos afastamos de Ti, porque não oramos o suficiente, por conservarmos sentimentos de amargura em nosso coração, por julgarmos tão facilmente as outras pessoas. Queremos juntos pedir: Deus eterno, pedimos perdão. Porque não nos atrevemos a orar com fé, porque nos descuidamos do Teu mandamento de amor, por nosso ressentimento contra quem nos faz sofrer, por nosso egoísmo que nos faz buscar primeiro o interesse particular. Juntos pedimos: Deus eterno, pedimos perdão. Porque nos falta entusiasmo para fazer o bem, porque resistimos na hora de sermos instrumentos de Tua paz, porque não temos testemunhado a esperança cristã, porque cremos tão pouco que és a ressurreição e a vida. Juntos pedimos: Deus eterno, pedimos perdão. Enfim, por todos os nossos pecados, ó Deus, pedimos: Deus eterno, pedimos perdão. Amém. Nossa confissão sincera recebe como resposta uma boa notícia. Disse o profeta: convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Alegremos-nos, pois os nossos pecados são perdoados. Isto anuncio a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja este o motivo da nossa alegria e da nossa adoração. Oremos. Deus do amor e da compaixão, nos reunimos na Tua presença, porque cremos que só Tu podes dar um rumo à nossa vida. Reunimos-nos diante da Tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoas e permites o celebrar, que fortalece a nossa alma e o nosso coração. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos agora o hino Dá-nos Olhos Claros. Dá-nos olhos claros, quem vem o irmão, dá, Senhor,
sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste, graças ao Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida, queremos caminhar em gratidão à Tua luz. Segundo o Seu querer, Ele nos gerou pela Palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das Suas criaturas. Aclamemos o Evangelho de Jesus cantando Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 até 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram para entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar
todas as passagens das Escrituras Sagradas que falam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro: como parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos expunha as Escrituras Sagradas. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a palavra do Evangelho de Jesus. Amém. Leio também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 1 a 10. Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente em palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, estimado irmão e estimada irmã. Tessalonicenses foi provavelmente a primeira carta enviada pelo apóstolo Paulo a uma comunidade por ele fundada.
Ele a envia por volta do ano 51 depois de Cristo, e o tom dessa carta é muito diferente das outras escritas enviadas às diferentes comunidades. Enquanto a maioria delas trata de forma profunda e ampla questões doutrinais, esta relata manifestações que expressam o seu sentimento de alegria e um certo orgulho por saber que esta comunidade aceita e vive de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Tessalônica era uma grande cidade, capital da Macedônia, situada à beira-mar. Era um importante ponto para o escoamento de exportações, pois além do porto, era servida de boas estradas. A cidade era sustentada por altos impostos, praxe do Império Romano, cobrados de todos os países por ele dominados. Muitos trabalhadores eram escravos, explorados e, consequentemente, excluídos da partilha das riquezas produzidas. Já naquela época havia o contraste da riqueza de poucos e a pobreza de muitos, assim como é hoje. Do ponto de vista religioso, era uma cidade dominada por divindades de origens gregas, latinas, judaicas, egípcias e orientais. Pesquisadores revelam que, de acordo com inscrições sobre restos de monumentos encontrados, pelo menos 20 divindades e deuses eram venerados ali. O contato do apóstolo Paulo com essa cidade se dá por ocasião da sua segunda grande viagem missionária, que ao todo foram 3. É a primeira grande cidade da Europa em que desembarca com a intenção de divulgar o Evangelho de Jesus e fundar comunidade. Permanece nessa cidade mais de 3 semanas. Assim nos mostra o relato sobre Tessalônica, registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, onde diz: conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com pessoas que estavam ali na sinagoga. Mesmo que Paulo e os outros 2 evangelizadores, Silas e Timóteo, não tenham permanecido muito tempo nessa cidade, o resultado da evangelização amadureceu e se firmou. Paulo diz na carta: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Os membros que formam a comunidade dos Tessalonicenses são sobretudo os explorados, que sofrem a exclusão do sistema já predominante naquela época, que privilegiava poucos em detrimento de muitos, pois além do trabalho forçado, ainda eram obrigados a cultuar o nome do imperador. Nesse contexto, a comunidade cristã veio a ter uma importância fundamental, pois encorajou as pessoas da comunidade a caminharem firmes, porque agora o Senhor não é mais o César de Roma, e sim o Senhor Jesus Cristo. A pregação dos evangelizadores fortalece a proclamação do ressuscitado como o verdadeiro Senhor. Surge assim uma nova forma de comunidade em meio às divindades ou formas de expressão religiosas já existentes. Na comunidade cristã, todos são identificados como irmãos e como irmãs, e são os escolhidos de Deus e amados por Ele. Para ingressar nessa nova comunidade, era preciso, de forma espontânea e livre, abandonar os ídolos, divindades ou deuses e aceitar o Evangelho de Jesus. O texto que lemos fala também do exemplo bom que os membros da comunidade dos Tessalonicenses deram a todas as pessoas da província, pois permaneceram fiéis e firmes na fé,
mesmo em meio às dificuldades e perseguições que sofriam. Sua fé lhes alimenta a esperança da vinda do Senhor, pois a vida cristã é uma constante preparação e espera de Jesus, que voltará para estabelecer o reino de Deus de uma forma plena e definitiva. Ao anunciar o Deus único e verdadeiro, ao qual é necessário servir e não só honrar, o apóstolo Paulo chega ao conteúdo específico da fé cristã. No versículo 9 diz: todas as pessoas falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. O compromisso com a vida e a palavra do Senhor exige fidelidade e fé, também perseverança. Exige a inclusão das pessoas excluídas, marginalizadas, caídas à beira do caminho, abandonadas. O céu nada mais será do que a plena manifestação da realidade que os cristãos já começam a viver no presente, na história, na união com o Senhor para sempre. Nesse sentido, quando estamos à procura da felicidade, precisamos rever, avaliar o rumo de nossas vidas e como queremos recuperar o sentido de nossa existência, principalmente no compromisso e luta por uma sociedade justa, solidária e fraterna, que não seja corrupta, mesquinha e prepotente. Deus é o nosso companheiro fiel na luta pela justiça. O amor a Deus é, sem dúvida, a porta de entrada da felicidade no mais profundo sentido. Não há felicidade sem amor. Amar a Deus significa confiar nele e servi-lo. Amar a Deus de forma intensa e completa. Nisso consiste a verdadeira felicidade. Amém. Comunicamos que, conforme carta da igreja que veio nessa sexta-feira, a princípio estão canceladas as atividades presenciais ainda até o dia 10 de maio, onde vai ser feita uma nova avaliação com relação à doença que se disseminou no mundo, Covid-19, e a partir disso vai se dar nova orientação. Por isso nós estamos levando, na medida do possível, mensagens diárias às pessoas por meio do WhatsApp, também do Facebook. Até nós gostaríamos de pedir que as pessoas repassassem seu telefone celular, quando tem WhatsApp, para a gente poder acrescentar num grupo que se criou, chamado Mensagens de Fé, e assim atingiremos mais pessoas da nossa paróquia. E também quem tem acesso ao Facebook, nós temos uma página, Paróquia Evangélica de São Pedro do Sul, onde essas mesmas mensagens estão sempre sendo disponibilizadas. E assim, então, diariamente, mensagens pequenas de manhã e de tarde, e nos domingos sempre partilhamos a gravação de um culto, que assim possamos nos fortalecer nesse tempo em que não podemos nos reunir de forma presencial. Oremos. Ao Deus que serve, intercedemos pela nossa igreja e por todas as pessoas que se empenham pela tua causa, servindo. Dá a estes homens, a estas mulheres, a estes jovens e a estas crianças, para que não esmoreçam diante de adversidades, mas façam delas possibilidades para servir, segundo o exemplo de Jesus. Intercedemos por nosso país, terra tão abençoada, mas tão cheia de contrastes, e por nossos estados e municípios e suas lideranças, para que os governantes desenvolvam um trabalho honesto, decente e em favor da dignidade para todas as pessoas, que se empenham, sobretudo, em favor da vida das pessoas.
intercedemos pelas pessoas enfermas e enlutadas. Que tu, Senhor Jesus, que és um Deus diácono, pois vieste a este mundo para servir, possas motivar pessoas competentes e amorosas para que acompanhem os enfermos e os enlutados no tempo da enfermidade, do luto e da dor. Pedimos em favor das lideranças da ISLB, em todos os níveis, seus ministros e ministras, os membros, para que estejam empenhados na missão e que vivamos o nosso batismo. Que assim a Igreja seja abençoada e possa demonstrar sinais concretos de amor e testemunho público em ações favoráveis ao Evangelho e ao Teu reino, Senhor, a fim de unir e integrar o Teu povo na vivência fraterna do Evangelho e na superação das dificuldades trazidas através da doença Covid-19, que está assombrando a humanidade. Confiantes de que nos ouves, porque te importas com a situação em que vivemos, oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor e intercessor, que também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira receber, prezado irmão, prezada irmã, a bênção do triuno Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você, querido irmão, querida irmã, um abençoado domingo e uma abençoada semana. Cuide da sua vida.